Faça o seu curso parecer barato, mesmo você achando o seu curso caro. Igor, é possível fazer isso? Sim, é super possível com as dezenas de técnicas de fechamento de financeiro que já existem no mercado. Ah, Igor, então o que você vai me ensinar aqui agora? Eu vou te ensinar a aplicar da maneira correta, porque nas nossas consultorias, treinamentos personalizados, nós vemos que existem pessoas que conhecem algumas dessas técnicas de fechamento financeiro, porém aplicam da maneira errada. E isso não gera o mesmo impacto e o mesmo efeito no cliente. Então, se você gostou desse tema, fique até o final e aproveite para curtir este vídeo, se inscrever no nosso canal, porque dessa forma você será um dos primeiros a receber todo o nosso conteúdo, que é um conteúdo específico para você que trabalha fazendo matrícula em uma instituição de ensino. Então, se você quer superar todas as suas metas e bater os seus recordes, esse canal aqui é para você. Aproveita, aperta aqui em se inscrever, que eu quero te ver aqui com a gente toda semana, porque toda semana tem vídeo novo. Então vamos falar da técnica de divisão. Igor, que técnica é essa? Eu não conheço. Se você ainda não conhece, você vai conhecer agora. Se você já conhece, fica até o final porque você pode estar aplicando essa técnica errado. O que é a técnica de divisão? É uma técnica onde você mostra para o seu cliente o seu preço de uma maneira que ele perceba ele menor do que ele realmente é e ele entenda que de fato aquele preço é acessível para ele. Igor, mas eu não entendi, ficou muito teórico. Tem um exemplo prático? Claro que tem. Presta atenção no seguinte, Netflix. Quando a Netflix chega e fala assim, menos de R$1 por dia, o que ela tá fazendo? Ela tá mostrando para você que é acessível esse investimento. Plano X controle da operadora Y, menos de 50 centavos por dia. Ela tá querendo mostrar para você que além de ser acessível, passa a sensação de ser barato. Então o objetivo dessa técnica de divisão é você subdividir o seu preço de uma maneira que o seu cliente ache ou perceba que de fato se enquadra na possibilidade de investimento. Mas o que tem de errado nisso? A forma que é apresentada. Então vem para o nosso quadro branco que eu vou te mostrar a maneira errada e a maneira certa de se apresentar o seu preço para que o seu cliente veja e perceba como um curso mais barato, mesmo sem ser. Vem comigo. Antes de eu trazer o jeito certo e o jeito errado de aplicar essa técnica, eu quero que você entenda o seguinte: você precisa entender o princípio do contraste. É um princípio do comportamento humano que fala o seguinte: algo pode parecer diferente quando comparado com alguma coisa. Ele deixa de ser aquilo que ele é. Como assim, Igor? Quando eu pego um objeto e comparo ele com outro, ele pode ter uma percepção diferente do que se ele for apresentado sozinho. O princípio do contraste, a comparação, dentro de uma linguagem mais comum, ela é essencial em todo e qualquer fechamento financeiro. Você pode comparar o seu preço com o preço do mercado, você pode comparar um preço seu âncora com o preço final, você pode comparar o seu preço com o preço de um concorrente em específico, você pode comparar de diversas maneiras. É muito importante o seu cliente entender esse processo de comparação. E nesse caso da técnica de divisão, você compara o seu preço com essa subdivisão. Mas o que as pessoas fazem de errado nesse processo? Elas fazem isso daqui, ó. Elas chegam e falam assim: olha só, o nosso treinamento aqui, o nosso curso, para estudar na nossa instituição de ensino, o valor é R$300 por mês. Eu quero abrir um parênteses aqui. Vem aqui comigo rapidinho. O meu objetivo aqui é ser o mais didático possível. Então os preços que eu tô colocando são preços hipotéticos. E se a sua instituição tem um valor superior ou inferior a esse, não tem problema. A técnica, ela funciona desde que você aplique da maneira correta. Então vamos voltar lá para o nosso quadro branco. Qual é o jeito errado de se fazer? O consultor às vezes coloca, ó, é R$300 por mês e se você analisar, dá R$10 por dia. O que você faz com R$10 por dia? Fala pra mim. Não é nada. R$10 é muito tranquilo. Você consegue investir no nosso curso porque fica super acessível. Por que esse jeito é errado? Eu vou explicar. Primeiro erro aqui, você começou ancorando no mês. O seu cliente, ele recebe
salário, muitas vezes, e esse salário é mensal. O que isso significa? Isso significa que na cabeça do seu cliente, ele recebe por mês. Então ele sempre calcula por mês. A nossa cultura é uma cultura mensal. Então quando você mostra para ele um valor mensal e depois traz o diário, na cabeça dele já está pré-fixado o valor mensal. E você não vai conseguir mostrar para ele o benefício de ser R$10 por dia, porque aqui você tá tentando, o que eu brinco é entubar, você tá tentando enfiar a goela abaixo do seu cliente, que R$10 por dia é acessível, é pouco, é barato. Só que você nem sabe qual é o valor de R$10 para o seu cliente. O seu cliente, ele tem uma percepção sobre R$10 diferente da sua. Tem gente que com R$10 ele pega para comprar pão e leite para o filho porque eles têm dificuldade financeira. Tem gente que gasta R$10 em um café, literalmente um café. Uma xícarazinha de café pequenininha assim. E aí? Então, para você aplicar a técnica da maneira correta, você precisa ir para uma outra linha. Qual é a linha correta? Funciona da seguinte forma. Essa técnica de fechamento de divisão, você começa abordando o seu cliente fazendo uma pergunta mais ou menos desse tipo. Olha só. Fulano, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você faz hoje com R$10? O que vai acontecer nesse momento? Nesse momento, o seu cliente, ele vai pensar o seguinte: R$10? Será que o curso é R$10? Ué, mas R$10? O que eu faço com R$10? Naturalmente, nós seres humanos, nós temos uma tendência de ir para a comida. Por que, Igor, que a gente vai para comida? De acordo com a pirâmide de Maslow, a gente tende, por natureza, ir para aquilo que faz com que a gente sobreviva. E naturalmente a alimentação é um dos pontos mais importantes. Contudo, todavia, entretanto, esse é um ponto estratégico, porque muitas vezes nós conseguimos abrir mão de comer para investir em outros pontos. E é aí que tá a grande virada dessa técnica, dessa estratégia que ninguém explica para você e eu vou revelar agora nesse vídeo. Naturalmente o cliente ele vai para comida e ele vai falar assim: ah, dá para comprar um açaí. Às vezes nem dá para comprar um açaí. Ah, dá para comprar um pão na chapa e um cafezinho pequeno. Ah, dá para comprar um rolo de barbante. Você não vai ouvir isso. Ah, dá pra comprar um bloquinho de post-it. A possibilidade de você ouvir isso é muito remota. Como nós estamos falando de seres humanos, pode acontecer, mas é muito remota. Então, geralmente, ele vai pra comida. E aí você vai ver o que vale R$10 para aquele cliente. E você vai ver que um pão com manteiga é algo que ele pode abrir mão, por exemplo. Por quê? Porque é essencial para nossa subsistência. Mas eu tenho certeza que você que está aqui, você já abriu mão de comer alguma coisa para investir em algo no seu futuro. E os seus clientes, eles também pensam assim. E muitas vezes eles estão predispostos a isso. Mas segura que você vai entender aonde que a gente vai chegar no jeito certo, que funciona assim. Quando você pergunta isso pro seu cliente, o cliente vai para a linha da comida, você já vai ter um parâmetro. E você tendo esse parâmetro, você vai entrar agora no seu preço. E você vai colocar uma semente na cabeça dele. Ou seja, você vai chegar e falar assim: fulano, você sabia que para estudar aqui conosco, você investe menos do que um pão com manteiga por dia? Qual que é a ideia? É você pegar aquilo que ele colocou como algo muito barato, tipo assim, aleatório, e vai colocar abaixo daquilo que ele ancorou, abaixo daquilo que ele trouxe para você. Aí o cliente já vai te olhar estranho. Você vai perceber que ele vai ficar em silêncio se você estiver pelo telefone, por exemplo. E aí você continua a sua estrutura argumentativa. O que você vai falar para ele? Você vai falar o seguinte: você vai chegar e falar assim: fulano, para estudar aqui com a gente, você vai investir menos de R$10 por dia. Ou seja, a parcela aqui na nossa escola é R$300 por mês, mas se você pagar em dia, você investe 250 por mês. O que você fez aqui? Você colocou os R$10 por dia, é muito fácil, 10 vezes 30, 300. Só que você deu uma bonificação. Então você direcionou, ancorou e entregou.
Direciona, ancora e entrega. Por quê? Porque dessa forma a sua comunicação ela fica mais persuasiva e você aplica a técnica da maneira correta. O seu cliente agora ele está colocando a parcela ao lado do pão com manteiga que ele considera barato e ele fica mais aberto para fechar a matrícula com você. Eu não estou dizendo que você fazendo isso você vai fechar 100% das matrículas, mas eu garanto a você que você fazendo isso, o seu cliente ele vai perceber o seu curso como um curso muito mais barato do que de fato ele é. E agora você vai me trazer uma objeção. E agora você vai chegar pra mim e vai falar assim: Igor, o meu curso não é R$300. Eu trabalho numa escola de ensino regular onde a mensalidade aqui é R$4.000 por mês. Então essa técnica que você tá trazendo não funciona para mim. Quem me conhece já sabe que eu entrego o melhor no final. Então se inscreve no canal, aproveita e já curte esse vídeo que você vai entender como funciona esse processo quando o seu ticket é um ticket mais alto. Pensa comigo no seguinte, olha só. Você não pode transferir a sua realidade financeira, aquilo que você acredita, para o seu cliente. Ou seja, se você acredita que R$4.000 é muito, você não vai conseguir criar uma conexão genuína com o seu cliente, não vai conseguir ter alta conversão. Então quando você fala que essa técnica não funciona, é porque na sua cabeça, quando você subdivide, ainda fica um valor muito alto, porque você está transferindo a sua realidade financeira para o seu cliente. Então vou voltar para o quadro branco que eu vou desenhar agora e vai ficar muito mais fácil de você compreender essa técnica, mesmo você tendo um ticket médio alto. Vem comigo. Vamos supor que a sua instituição de ensino é R$4.000 por mês. Aqui na minha cidade tem instituições de ensino de educação infantil, por exemplo, que são R$4.000 por mês. Aí você olha e fala: nossa, que absurdo, muito caro. Para você que às vezes não pode investir. E quando eu falo isso, eu não falo para você se sentir mal, é só para você entender o mecanismo. Pensa comigo, R$4.000 dividido por 30 dá aqui R$133 por dia. Ok? Quando você trabalha com um público que pode investir R$4.000 por mês em uma creche, R$133 por dia para essa pessoa é similar a R$10 por dia para quem só pode investir 300, 200, 100 reais por mês. Igor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que essa pessoa com R$10, ela compra um pão com café. Muitas vezes essa pessoa sai para tomar um café, ela não come pão com manteiga. Ela toma um frappuccino com um croissant francês ou com massa original francesa, uma ricota com manjericão para ele e para a esposa. E no final, o café da tarde deu R$120. Então, para esse cliente, quando você perguntar para ele, você vai perguntar: fulano, o que você faz com R$100 por dia, caso o seu ticket seja de R$4.000? Essa pessoa que está sentada à sua frente, que pode investir 4, 5, 10 mil reais por mês em uma instituição de ensino, ela vai falar: cara, R$100 por dia, às vezes eu tomo um café, às vezes eu dou pro meu filho, pra ele levar pra escola. Eu falo pra ele durar a semana, mas não dura 2 horas. Ele vai brincar porque essa é a realidade dele. Em cima da realidade dele, você vai pegar aquela informação, vai repetir a técnica igual eu trouxe aqui e vai mostrar pra ele que pra investir no filho mais novo, para investir no futuro do filho dele, para ele ter ali uma creche onde tem nutricionista, psicóloga, psicopedagoga, integral, parará, pereré, piriri, ele vai ter que abrir mão somente de um lanchinho que ele faz com a esposa, ou abrir mão de entregar pro filho dele mais do que R$100 por dia. Porque você vai pegar o exemplo que ele trouxe e vai trazer para a realidade dele. E aí quando você apresentar que o seu ticket, hipoteticamente falando, é menos do que 4 mil, é R$3.500 por mês. E se ele tiver um bônus de pagamento em dia, um bônus de adimplência, um bônus de antecipação, não importa o nome que você dá na sua instituição de ensino, ele paga apenas R$3.200, o que vai acontecer? O mesmo princípio humano. Ele vai fazer uma conta rápida de 30 dias ali, ele vai ver que vai ficar muito mais barato do que R$100 por dia, ele vai falar assim: poxa, até que dá para investir, mas ainda assim ele vai querer negociar. E é aí que entra você, profissional de matrículas. Como que funciona a partir de agora? Toda vez que você entrega o seu preço para o seu cliente, ele vai querer
ou negociar, ou barganhar, ou pedir desconto. E a partir daí, você inicia um processo de negociação com ele. Então, quando você aplica a técnica da divisão da maneira correta, o seu cliente ele percebe o seu preço como um preço muito mais em conta, mesmo esse preço parecendo ser caro para você. Então não veja o seu preço como caro, essa é a primeira lição. Segunda lição, apresente o seu preço da maneira correta, porque dessa forma o seu cliente ele vai valorizar ainda mais o seu preço, o seu curso, a sua escola e vai escolher matricular com você ao invés de matricular com o concorrente. Então se você chegou até aqui, coloca aqui nos comentários: eu valorizo o meu preço, que eu vou saber que você é uma pessoa que vai até o fim daquilo que você começa e você está se preparando para sair do amadorismo e se tornar um profissional ou uma profissional de matrículas. Tamo junto, matriculador, tamo junto, matriculadora. É só a primeira fase do game. Igor nos ensina a abrir nossa mente e mostra pra geral uma visão diferente. 8 da manhã, pode esperar, com o café da Karen nossa aula vai bombar.